que aconteceu com o HCTR, com o Tord nesses últimos dias, é um grande de um efeito manada mesmo. E o mercado penalizou muito, né? Desvalorizou demais, porque o investidor pessoa física ficou com medo e saiu. Particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Eu prefiro colocar risco na minha carteira. De qualidade. Mas vamos lá, Ricardo, vamos começar falando aqui de fundos imobiliários. E um dos assuntos mais falados essa semana foi aí as quedas que nós tivemos no HCTR11, no DEVA11, entre outros fundos imobiliários que tinham aí, né, CRIs ligados à feirinha da madrugada ali, né, ao circuito de compras. E o que acontece é que a gente, bom, não vou nem falar. O Ricardo vai explicar. Ricardo, explica o que aconteceu, né? E detalhe, por exemplo, nós temos aqui o HCTR com PVP de 0,55, 0,60, né? É oportunidade de compra para esses fundos imobiliários? Explica o que aconteceu e se é oportunidade de compra. O HCTR essa semana que passou deu o que falar. Achei até curioso, né? Porque muita gente tá perguntando mesmo. Poxa, parece que tem muito fã desse fundo imobiliário, né? Torcedor mesmo, pessoal que comenta nos vídeos e defende, outros criticam. E eu acho que a nossa função aqui é justamente explicar o que aconteceu, né? Porque nunca é tão ruim quanto parece e nunca também é tão bom quanto alguns defendem. Eu acho que teve uma notícia relevante, né? Teve esse fato relevante, essa notícia. O que aconteceu? Uma inadimplência, né? Então, um emissor ali de um CRI não pagou o que tinha que pagar dentro daquele mês, e isso fez com que a cotação caísse muito. Por quê? Preocupação, né? E o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele é muito da pessoa física. Então eu acho que o que aconteceu com o HCTR, com o Tord nesses últimos dias, é um grande de um efeito manada mesmo. São as pessoas saindo assustadas, vendendo aquele fundo, se desfazendo, né? E aí, a minha ressalva é o seguinte, é um fundo imobiliário sim, mais arriscado, né? Até por isso, ele pagou muito mais do que os outros nesses últimos 2 ou 3 anos. Então, aquele investidor que já estava com ele na carteira, tinha que saber dos riscos que aquele fundo tem, né? Porque ele paga mais, porque ele tem um outro emissor que é um pouquinho mais arriscado. Essa inadimplência que aconteceu no circuito de compras, que é conhecido como Feirinha da Madrugada, que é um shopping popular aqui em São Paulo, na região do Brás, né? Talvez quem esteja aqui em São Paulo conheça um pouco melhor, né? Quem está em outras cidades não conheça, mas basicamente é um shopping popular. E aí eu costumo até brincar que é isso, se você investe num fundo que é um shopping popular, não tem problema nenhum, desde que você saiba que tem aquele risco embutido. Você não pode investir achando que é o shopping Iguatemi, que é de alta renda. Não, é diferente. É um shopping pulverizado, são boxes, né? São pequenos estandes que vendem confecções e afins. Então, é muito pulverizado, tem muito espaço ali para alocar. Obviamente, acaba sendo até mais difícil preencher todos esses boxes. Então, é um shopping muito, muito grande, com essa característica de ser popular, né? E mais ou menos, acho que 7 ou 8% do patrimônio líquido do fundo está nesse emissor. Okay? Do HCTR. Do HCTR, Tá. falando, exatamente. Então, assim, se a gente for pensar na essência, nem é tanto assim, né? Não quer dizer que se a Feirinha da Madrugada, que é o circuito de compras, não pagar, o HCTR vai quebrar? Não vai, né? E eu acho até que o mercado penalizou muito, né? Desvalorizou demais, porque o investidor pessoa física ficou com medo e saiu. Particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Eu prefiro colocar risco na minha carteira nas ações. Agora, aquele investidor que tem esse apetite ao risco, comprar esse fundo imobiliário a um PVP de 0,5, né, ou seja, muito descontado, muito barato, pode fazer sentido. Principalmente aquele que já tinha antes, confiava, né, nessa carteira de CRIs que ele tem. Então eu acho que o investidor que já tinha, ele não deve seguir a manada e ficar com medo de vender, né? Eu acho que tem que fazer uma análise e entender exatamente tudo o que tem dentro. Até porque essa inadimplência já foi paga, né? Poxa, em poucos dias, menos de um mês depois, realmente aí aquele emissor, o circuito das compras, conseguiu fazer o pagamento e ficou adimplente novamente, né? Então, o mercado ele tem muita volatilidade, mas o investidor tem que saber no que ele está investindo e manter sua posição naquilo que ele acredita. E aquilo, né? O DEVA11. Eu ia falar dele agorinha. Então, assim, o DEVA11 também passou um momento que, né, caiu muito. Teve muito investidor que perguntou pra gente, e agora o DEVA11, o que eu faço? O que aconteceu também com o DEVA11? Você acha que é uma oportunidade também nesse momento? Eu acho que tem uma característica muito parecida. O DEVA11 e o HCTR até tem alguns CRIs, alguns emissores ali que são os mesmos, né? Então, quando um sofre, o outro sofre também. São fundos imobiliários arriscados, né? Eu acho que o DEVA até tem um pouco ali de desenvolvimento imobiliário dentro dele. É uma oportunidade? Olha, para quem tem aquele perfil de risco um pouquinho, que aceita mais risco, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato. Só que a dica que eu dou é, entenda o que tem dentro do fundo. Não compre um fundo imobiliário só pelo dividend yield. Ah, tá pagando muito e tá com o PVP baixo. Mas o que está acontecendo lá dentro? Você confia naquela gestão? Você acha que aqueles imóveis ou aqueles emissores dos ativos imobiliários são realmente bons? Eu acho que o investidor tem que fazer a lição de casa, porque ele não precisa ficar olhando só o indicador e ir lá comprando, porque ele não precisa comprar um monte de fundo diferente. Se ele escolher 5, 6 ou 10 que ele goste muito, já tá bom demais. Depois ele vai reinvestindo Ele acompanha nesses. também, né, o que tá acontecendo, tudo, e saiba, né? E igual você falou. diversifique, né? A questão é, você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, ainda mais em fundos imobiliários que são mais arriscados. O ideal é você montar uma carteira de fundos imobiliários de tijolo, de papel, e dentro de papel, buscar uma boa diversificação, né? Entre high yield e aqueles menos arriscados. High yield é aqueles que pagam muito dividendos. E por pagar mais dividendos, não existe almoço grátis, você vai estar assumindo um risco maior.
tá? Então, o ideal é você ter uma carteira bem diversificada, porque se acontecer uma queda brusca de um ativo, você tá protegido com outros. Mas como o Ricardo falou, Carol, eu também acredito, Ricardo, eu acho que foi um pânico generalizado. Eu acho que cair 20%, 30% em 5, 6 dias, né? A gente tá desconsiderando todo o patrimônio que tem o HCTR ou que tem o DEVA11, porque foi o que você falou. 7, 8% aí dos CRIs, do circuito de compras, estão atrelados ali dentro da carteira de CRIs do HCTR, e no DEVA11 a gente tem cerca de 5, 6%. Então a gente tem ainda 95% do patrimônio que não está sendo levado em consideração. Imagine você cair 20, 30% o valor da cota, o valor do patrimônio. Nós temos aí o HCTR em cerca de 0,50 PVP, o DEVA em torno de 0,70, ficou muito abaixo, né? E para quem, o Ricardo falou, para quem busca uma hora risco, uma hora apetite, é oportunidade. Vamos lá, cara, vamos para a próxima pergunta? O que eu ia perguntar é porque muitos investidores, eles não sabem o que avaliar para escolher um fundo imobiliário. Quais são os principais indicadores que você, Ricardo, poderia citar para que eles, né, avaliem? Eu acho muito boa essa pergunta, eu acho que até emendando com o que o André falou, muita gente me pergunta esse ponto. Como que eu sei se o fundo imobiliário de papel é high yield ou se ele é high grade, ou seja, se ele é mais arriscado ou ele é mais seguro? Isso é muito importante, o investidor tem que saber no que ele está investindo. Então, se ele olhar lá o dividend yield está pagando 18% ao ano, será que ele é mais arriscado ou não? Por aí só você já consegue ter um indício que provavelmente ele é mais arriscado. Então, pelo próprio dividend yield já é um indício de que o que tem dentro daquele fundo tem mais risco. Então, um outro jeito que eu também uso, que é simplista, mas é rápido de identificar se um fundo imobiliário de papel, ele é mais arriscado ou não, é quando você entra no relatório gerencial, você lê, tem uma lista de todos os CRIs que fazem parte daquele fundo. Então, vai ter fundo imobiliário que tem 100 CRIs lá dentro, vai ter fundo imobiliário que tem 30. Dá uma olhada naquela lista e vê quanto ele está pagando. Então, provavelmente ele vai pagar alguma coisa assim, CDI mais um valor pré-fixado, ou IPCA mais um valor pré-fixado. Que é, esse emissor ele está captando recurso, então ele tem que prometer esse pagamento. Praticamente uma renda fixa. Quando esse valor ele está extremamente alto, ele é mais arriscado. Por quê? Porque aquela instituição que está pegando dinheiro não tem tanto nome assim no mercado, então ele precisa prometer um retorno maior. Quanto que é? Por exemplo, se a gente pensar, a gente sempre usa como comparação os ativos mais seguros da economia. Tesouro direto, por exemplo. Se a gente tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, e a gente olhar dentro de um fundo imobiliário e tiver lá o CRI pagando IPCA mais 10, que é muito superior do que um tesouro IPCA, por exemplo, um tesouro direto, ele é mais arriscado. Porque se a média do mercado consegue dinheiro com IPCA mais 6, quem tem muito nome vai pagar mais ou menos isso. Se tá 8, 9, 10, 11, 12%, vai ficando mais arriscado. Então é uma maneira simplista e rápida de qualquer investidor olhar lá dentro do relatório gerencial e ver mais ou menos quanto que está a média do pagamento prometido por cada CRI. Se tiver muito alto, tem mais risco de crédito, risco de default, né, de não pagar. É isso, eu acho que olhando esses pontos já consegue ser um caminho muito bom para saber se um fundo é arriscado ou não. Legal, Ricardo. Agora sim, muitas pessoas estão preocupadas com os fundos de tijolo também, que investem em imóveis físicos, né? E nós tivemos aí a classe de ativos aí de fundos de tijolo que tiveram uma queda, uma desvalorização nos últimos meses. O porquê que isso vem acontecendo, Ricardo? Os fundos de tijolos, eles acabam dependendo muito da economia do país e dependendo muito da situação da taxa de juros, taxa Selic, né? Quando está em rota de alta da taxa Selic, os fundos imobiliários tendem a cair, principalmente os de tijolos. Isso é importante a gente falar aqui. Fundos de tijolos são diferentes dos fundos de papéis, né? E os fundos de tijolos têm mais potencial de valorizar ou desvalorizar. Já os fundos de papéis, eles tendem a ser mais estáveis. Por quê? Porque um fundo de papel, ele tem os contratos, os CRIs lá dentro, atrelados à inflação ou ao CDI, ou à taxa Selic, e eles já pagam isso nos dividendos. Então, um fundo de papel tende a pagar mais dividendos. Já um fundo, e não ter tanta variação na cota. Já o fundo de tijolo vai ter mais variação na cota. Então, a taxa de juros subiu. Os fundos de tijolos caíram. Teve desvalorização. Isso aconteceu já num período de quase 2 anos, né, que já tem esse movimento. Quando a taxa Selic mudar a rota, os fundos imobiliários de tijolos vão subir. E o mercado antecipa tudo. Então, alguns meses atrás, começou-se a ventilar a hipótese da taxa Selic começar a cair. Os fundos de tijolos subiram quase 4 ou 5% em um mês. Quando teve uma outra expectativa no mês seguinte que não ia mudar a rota da Selic, os tijolos caíram de novo. Então vai ser isso, é isso que vai acontecer. Quando a taxa Selic mudar de rota, quando realmente a gente chegar e falar assim, olha, a taxa Selic está 13,75, ela vai mudar para 13,5, 13, 12,5, aí os fundos de tijolos vão subir. E assim, né, Ricardo, a gente pode colocar também que a renda fixa começa a perder atratividade, né? Foi o que você falou. Quando a taxa Selic começa a cair, os produtos de renda fixa que estão atraindo aí a atenção de milhões de brasileiros, né, pagando 14, 15%, dependendo do produto ao ano, eles vão começar a pagar menos. E aí os olhos começam a mudar, né? Poxa, daqui a pouco tá em 11, tá em 10 a Selic, vamos supor, daqui uns meses pode acontecer, os produtos de renda fixa já vão pagar menos. Aí eles começam a quê? Migrar para outros ativos da renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários buscando uma maior rentabilidade, Aproveitando esse ponto, um erro que o investidor, a investidora costuma cometer é perpetuar uma taxa de retorno. Então, por exemplo, eu ganho 13,75 com a taxa Selic. Ele acha que vai ganhar isso para sempre, mas não vai. O mercado, ele é cíclico.
Então eu gosto muito de falar, eu fiz uma média dos últimos 10 anos, de quanto foi a taxa Selic, o CDI, em média, 10 anos. Algo em torno de 8% a 9%. Tá? Legal. Então, 13% ao ano não vai perpetuar, não vai ser assim para sempre. E o que acontece com os fundos imobiliários? Também, se você pensar um fundo imobiliário que pague 8% ou 9% de dividendo ao ano, tá bom. Né? E se você comprar barato, você ainda tem potencial de valorizar. Se você olhar a inflação também ao longo dos últimos 10 anos, não foi nem 2% e nem 10%. Né? Varia, mas na média, algo em torno de 6%. Tá? Então, eu acho que o investidor, a investidora tem que entender que não pode perpetuar uma taxa de retorno. A renda fixa está pagando muito? Tá. Mas não vai pagar para sempre. Exatamente. E assim, né, Ricardo, um comparativo que eu costumo fazer muito com os meus seguidores é quanto aos imóveis físicos mesmo. Por exemplo, a gente tinha aquele costume dos nossos avós de comprar imóveis para alugar, né, parede, vamos investir em parede, busca o aluguel ali que é garantido. Só que hoje, se a gente pegar uma média, um retorno físico dos imóveis físicos, tá em torno de 0,3%, 0,4% frente ao patrimônio. Né? Quando a gente transfere isso para os fundos de tijolo, né, você vai conseguir ali em torno de 0,7%, 0,8%, com bastante segurança. Por quê? Porque são fundos imobiliários que, né, os bons fundos imobiliários são diversificados, tem 10 imóveis, 10 inquilinos, 20 inquilinos. Então você perdeu um inquilino, você ainda tem outros te segurando ali. Então você não vai ficar sem receber o aluguel. Imagine você, vou comprar uma casa, vou botar para alugar, e aí a casa, o inquilino fala, ó, valeu, não quero mais renovar o contrato. Você pode ficar anos ali, meses, até alugar novamente. Então você tem esse problema também. Então a gente tem que ter esse raciocínio, né? Não ficar comparando fundo imobiliário com renda fixa, mas sim fazer comparações inteligentes. Fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, com imóveis físicos, e o fundo imobiliário, além de ser barato, a cota, R$100, R$80, você começa a investir, diferente de um imóvel que você tem que pegar muito dinheiro. Então a gente tem que fazer esse tipo de comparação, né? Eu até estava estudando esses dias, eu fiz um roteiro falando um pouco do PVB, né, I11. Que ele tem ativos, são 4 ativos em São Paulo, e Laje, muitas pessoas estão falando, não, Laje tá muito barato, mas também não vai voltar, e não vai acontecer isso, porque a gente tá vendo um movimento que já não é mais aquela coisa home office. As empresas querem que as pessoas voltem e estejam em equipe. E o que acontece? A gente vê, o que eu avalio muito, por exemplo, tô falando esse de Lajes, mas tem outros. São bons imóveis, são boas lajes, né, lajes caras, Faria Lima, né, então assim, vão continuar crescendo, são lajes que vão ter inquilino procurando e o aluguel é caro. Então, nesse momento, calma, né? Mas laje não vai voltar, porque... Veja o que eu vejo muito. Aonde estão localizados e quantos ativos têm. E quem são os inquilinos? São bons? Né? Isso faz muita diferença. Agora, Ricardo, o que você acha de fundo de shopping? Eu acho que o mercado financeiro, ele é cíclico. E aí, aproveitando o seu gancho, o mercado imobiliário, ele é mais cíclico ainda. Então, de repente, ninguém está querendo laje corporativa, ninguém está querendo escritório. Passa-se 2, 3, 4, 5 anos, vão começar a ser atraentes de novo. Né? E a gente viu isso com os shopping centers. Né? Da época da pandemia, não estava pagando nada de dividendo, um monte de gente vendeu, perdeu dinheiro, de repente agora já está interessante de novo. Né? Se a gente pegar, acho que no último ano, é uma das classes que mais valorizou. Né? Então eu acho que o fundo de shopping também depende muito da economia do país. Primeiro ponto. Por quê? Taxa de juros. Taxa de juros, quando ela é mais baixa, ela favorece o consumo. E o shopping center precisa de consumo. Tanto que tem muitos contratos de shopping center de fundos imobiliários de shopping, eles ganham mais, o fundo imobiliário ganha mais, quando aquele shopping tem mais circulação. Tem mais gente usando o estacionamento, o cinema, as lojas vendendo mais. Então isso é muito importante para os fundos de shopping. Mas nesse momento eles já voltaram ao patamar pré-pandemia, né? Você Assim, acha muito que tem algum próximo. fundo que ainda tá barato, assim, que vale a pena olhar? Vamos colocar aqui 4 fundos. Vamos colocar 4. A gente Quatro aqui fundos. Vamos lá, gosta Ricardo. de falar assim. 4 fundos Vamos lá. imobiliários de tijolo, que na sua opinião Bora. são bons e nesse momento estão baratos. Tá, vamos lá. Bom, eu não vou saber se eles estão baratos de cabeça, né? Porque esse PVP ele vai mudando. No fundo de tijolo, o PVP ele é menos relevante do que no de papel. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Por quê? O que é o PVP? É o preço que a cota está e o valor patrimonial de que realmente aqueles imóveis valem no mundo físico. Só que um prédio, um shopping, um galpão de logística, ele é reavaliado uma vez por ano. E na Bolsa de Valores, tem o preço todo dia. Então o PVP de um fundo de tijolo não dá para levar a ferro e fogo detalhadamente. Porque pode ser que a reavaliação foi feita 10 meses atrás, 9 meses atrás, então não está refletindo 100%. Mas é um bom indício para procurar. Agora, o que a gente pode falar dos fundos imobiliários de tijolos? Shopping center, por exemplo. A maioria dos fundos de shopping não estão baratos. Né? Eles estão ali muito próximo de um valor justo. Tem um fundo imobiliário que se chama HSML11, que ele tem alguns shoppings, nem tanto assim nas grandes cidades. Ele não tem um valor patrimonial tão alto, mas eu acho que ele pode ser interessante pro investidor, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, dar uma olhada, estudar um pouquinho mais, né? Tem o XPML, também é um fundo muito renomado, só que eu acho que ele não está barato. Talvez o HSML esteja mais barato agora. Quando a gente olha fundo barato mesmo, são os de lajes corporativas. E eu fico até um pouco com dó, porque eu acho que o mercado bateu muito. Tem fundo imobiliário de lajes corporativas, como a Carol bem disse, que tem imóveis de qualidade que estão sendo negociados a 0,6 o seu valor patrimonial. Ou seja, só voltando ao valor justo, já seria quase 40% de potencial de ganho, de upside. Né? A gente tem nessa característica
alguns fundos como o JSRE 11, o BRCR 11 também tá parecido com isso. Então, eu gosto de fundos de escritórios, de lojas corporativas. Acho que dá para olhar sim, embora tem que ter mais tempo para recuperar. Mesmo que o home office não seja aquele negócio que todo mundo vai trabalhar em home office, muitas empresas estão demandando espaços, mas pode ser que demore um pouquinho, né? Até porque depende-se um pouco da economia do país, depende-se de uma diminuição da taxa de juros para as coisas aquecerem mais. Galpão logístico, acho bom também. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Já tem alguns fundos de shoppings que estão, ou alguns fundos de galpões logísticas que estão conseguindo locar alguns imóveis que não estavam, né? Alguns galpões ou centro de distribuição. O HGLG 11 é um que sempre performa muito bem. Esse daí dá para fechar os olhos, porque sempre performa muito bem, tem bons imóveis. E tem outros que tem vindo aí crescendo. XPLG cresceu, o BRCO também está sempre indo muito bem. E por fim, quando a gente fala de tijolos, acho que o setor que mais me agrada, na verdade, nesse momento, é o de renda urbana. O que é renda urbana? São supermercados, lojas de departamento, faculdades, nas grandes capitais. Então, por que eu gosto disso? Porque é tijolo. Então, por exemplo, sei lá, as lojas pernambucanas, o Pão de Açúcar, enfim, isso tudo está dentro desses fundos de renda urbana. Por que é legal? É que para essas lojas, o ponto ele é muito relevante, ele é muito importante. Então, é muito difícil uma loja dessa querer sair. E se sair, outra vai entrar. A gente tem sempre que lembrar que um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis. E o imóvel tem que ser bom. Como que é um imóvel bom? Que tem estrutura mesmo, boa, e esteja bem localizado. A localização é fundamental. E esses fundos de renda urbana atendem isso muito bem. Por exemplo, o maior, se eu não me engano, é o HGRU 11, e o TRX, o fundo da TRX também representa muito bem esses fundos de renda urbana. Não deve estar muito barato, mas eu acho que também você não precisa buscar tudo muito barato com excelente potencial de crescimento de upside, porque às vezes está muito barato porque tem mais dificuldade. É um imóvel que de repente não tá conseguindo ser locado. Então comprar a preço justo, para mim vale a pena. O que não dá é para comprar caro. Agora, comprar no preço justo um fundo de renda urbana ou mesmo os fundos de papéis, para mim tá uma super boa compra.